Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora o programa Papo Certo. Comigo, Amanda de Oliveira e também de Evanira Aguiar. De segunda a sexta, às 8h30 da noite, estamos aqui e falamos sobre diversas áreas do direito, empreendedorismo, economia, política e turismo. E o papo de hoje é de saúde. Vamos falar sobre o banco de pele e cirurgia estética. Estamos recebendo o Dr. Eduardo Shen, que ele é médico, cirurgião plástico, especialista e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e diretor do Banco de Pele da Santa Casa de Porto Alegre. Muito obrigado pela presença aqui no Papo Certo, doutor. Obrigado pelo convite. Boa noite. Seja muito bem-vindo, então, doutor Eduardo Shen. E você de casa já pode participar do nosso programa enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, que aparece aí na tela. Mas eu vou te lembrar o número, 3029-8080. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Então, vamos lá falar sobre saúde. Segundo os dados da Sociedade Brasileira de Queimaduras, 1 milhão de brasileiros se queimam todos os anos. Desse total, 80% dos casos acontecem em casa. Doutor, então, para começar o nosso papo de hoje, o que é o banco de tecidos segmento pele e para que ele serve? O banco de tecidos é uma estrutura um tanto quanto complexa que localiza-se na Santa Casa, no Hospital Dom Vicente Scherer, no último andar, no 7º andar. Nós temos como função a captação de pele de doadores de múltiplos órgãos, a esterilização dessa pele, a limpeza dessa pele, estocar essa pele nos bancos e enviar para o país inteiro, sempre via Central Nacional de Transplantes, uma vez que solicitado. Para o Brasil inteiro? Para o Brasil inteiro, sim. Esse mês, daqui a semanas que vem, nós estamos completando 18 anos de atividade, é o banco mais antigo no país e hoje o nosso país conta com 4 bancos de tecidos. Além do nosso, temos um em São Paulo, no Rio e outro em Curitiba. Parabéns. E doutor, quais são os requisitos então para ser um doador? A gente coleta a pele de um doador de múltiplos órgãos, daquele indivíduo que está em morte encefálica. Uma vez constatada a morte encefálica, isso é encaminhado para a central de transplantes que contata as equipes e se faz a coleta dos órgãos sólidos, dos órgãos internos, tóraco-abdominais, que são coração, fígado, rim, pulmão, etc. E nós coletamos posteriormente a pele. Uma fina camada, extremamente fina, de regiões não expostas, como tronco, tórax, abdômen, dorso, braços e coxas, onde nós levamos essa pele para o banco para que nós possamos limpá-la, esterilizá-la e armazená-la. Muito bem. Eu ia perguntar, então, como é feita essa retirada para doação? O senhor já explicou por alto, mas se puder retomar. Nós temos determinados aparelhos, chama-se dermátomos elétricos, onde nós podemos graduar a largura e a espessura que nós desejamos fazer essa captação. E através de toda a esterilização, como uma cirurgia convencional,
colocação dos campos, enfim, se faz essa raspagem e se tira pequenos segmentos dos tecidos, onde nós levamos para o banco. Perfeito. E quais são os benefícios para quem recebe para o donatário? Perfeito, boa pergunta. Quem mais recebe esse tecido são grandes queimados. São indivíduos que têm queimaduras extensas, grandes superfícies corporais e profundas, queimaduras de 3º grau. A pele, ela funciona como um curativo biológico, uma vez transplantada. Ela cobre essa ferida por um determinado espaço de tempo, depois ela vai sendo rejeitada, vai sendo eliminada e o indivíduo tem a sua cicatrização por segunda intenção, ou nós fazemos um enxerto de pele, né, para a cobertura das lesões. Então, esses são os casos para todos os tipos de queimaduras? Queimaduras graves, queimaduras extensas e profundas. Esses são os que mais se beneficiam. Existem outros casos também, queimaduras mais superficiais, menores, como uma criança, que em vez de fazermos um enxerto de pele dela mesmo, que a zona doadora dói bastante, nós podemos também fazer algum tipo de transplante para amenizar esse sofrimento. Muito bem, doutor, nos fale um pouquinho sobre como acontecem as queimaduras domésticas, quais as principais? Existem inúmeras queimaduras domésticas, esse número aumentou muito durante a pandemia. Os senhores imaginam crianças fora do ambiente escolar, em casa, onde vão para a cozinha, enfim, esses acidentes acontecem bastante. A queimadura mais comum, sem dúvida nenhuma, é o escaldamento. É quando derrama líquido quente e existe a queimadura na face, no mento, na região cervical e na região torácica. As queimaduras mais superficiais, que apresentam uma bolha, são as queimaduras de 2º grau. E aquelas mais profundas, mais sérias, que requerem um tratamento cirúrgico, são as que têm morte tecidual, necrose, para que nós devemos retirar esse tecido morto e fazermos a reconstrução posteriormente. Doutor Shen, por exemplo, quem se queima com água quente, está em casa, qual é a primeira atitude que deve tomar? Sim, deixar o membro queimado submerso sobre uma água a temperatura ambiente. Lavar a ferida seria uma das atitudes para aliviar a dor e para evitar ao máximo as contaminações. Lavar a ferida, então. Seria ideal. Botar no gelo. No gelo não, água a temperatura ambiente. Pasta de dente. Jamais. Borra de café, nem pensar. Tem alguma... Areia para neutralizar o choque, mas... jamais. É que a gente, na crença popular, tem muito disso, né, doutor? Sim, muito. Parece gente que vai ouve refrescar, vai acalmar. E a gente vê isso, exato. Vai contaminar mais. Contamina mais, sim. Lavar com água corrente. Água corrente. Exatamente. Sabão não precisa. Algumas vezes um sabão neutro pode ajudar bastante, mas isso depende muito do local atingido, se for nos olhos é complicado, enfim, e depende muito da extensão atingida também. Mas o ideal é sempre ir para um hospital, procurar uma emergência. Sem dúvida nenhuma. O atendimento inicial é feito na hora, ali em casa, lava, enfim, tenta manter ou cobrir com um pano limpo, alguma coisa assim, e procurar o atendimento médico assim que possível. Mas deixa eu te perguntar, doutor, queimou, deixou a mãozinha na água, digamos, se o queimadura estivesse na mão. Nesse caminho para o hospital, para a ajuda médica, vai exposto, como vai? Olha, pode enrolar num pano limpinho, se der, ou se tirar da água e a dor for insuportável, leva uma bacia, alguma coisa, e a mão submersa na água mesmo. Também, porque alivia a dor. Ele simplesmente tira a dor nesse momento de desespero para muitas pessoas. Eu já me queimei algumas vezes, eu acredito que a dor de uma queimadura é a pior dor que a gente pode sentir, doutor. Eu não sei se eu estou certo, mas... É uma delas. Quase insuportável. Uma delas. Porque eu já quebrei osso, já rompi tendão, já me machuquei, já fiz de tudo. Me cortei, mas nenhuma chega nem perto de uma queimadura. A dor de queimadura é uma dor terrível, muito forte, e o nosso objetivo é amenizar, não complicar para infecções futuras e limpar a ferida sempre que necessário. E a partir daí, a equipe médica vai dar o segmento de acordo com a lesão. Só lembrando, queimaduras de 1º grau são aquelas caracterizadas pelo vermelhidão, o indivíduo que ficou muito tempo exposto ao sol. 2º grau pela bolha, que nós chamamos de flictena. E 3º grau a mais profunda. E essa bolha tem que ficar ali, necrose, morte tecidual.
Em alguns casos, ela até pode ficar algum tempo, depois se rompe, não, se eu digo, aspira a o líquido. pessoa não tem que ver uma bolha. Não, a pessoa não. Uma pessoa porque especializada protege nisso. Protege tá protegendo... momentaneamente. Depois nós devemos tratar isso da maneira adequada, tratar a ferida. Certo. Muito bem, doutor. Antes da gente trocar de assunto, deixa eu aproveitar e pedir para a produção, que agora a gente vai falar um outro assunto e daí a gente vai pedir para vocês aquela imagem, logo depois a fala do Evanir. Certo. Doutor, eu pesquisei um pouquinho sobre esse tema, né, de queimaduras, e eu encontrei algo sobre membrana amniótica. Então, como é essa membrana e de onde vem, não é? E como ela é usada? Eu sei que é um tema novo aí, pode trazer para nós? Boa pergunta, excelente. Essa é a nossa luta nos últimos 10 anos, desde a época que postergou, né, a tragédia da Boate Kiss, onde nós recebemos muita membrana de outros países. Infelizmente, o nosso país ainda não conta com uma legislação que permita o uso diário da membrana nos bancos de tecidos. A membrana é um envoltório da placenta e do feto, que após o nascimento da criança, ela é descartada. Ela tem propriedades muito semelhantes à pele. Uma vez que existe uma certa escassez de pele nos nossos bancos de tecidos no país, a gente pode captar a membrana do parto, limpá-la, deixá-la nos bancos de tecidos. Imagem aqui, doutora. Exatamente, isso é uma membrana captada por nós na maternidade da Santa Casa, onde nós usamos para um estudo e fizemos a limpeza dela posteriormente e armazenamos. São etapas assim de todo esse processamento. Ela pode ser usada para cobrir uma grande ferida. Sim. Se usa isso em vários países, se usa isso em inúmeros bancos de tecidos mundo afora, nos Estados Unidos, no Canadá, na União Europeia, nos nossos países vizinhos, e infelizmente o nosso país aqui não tem uma legislação que permite a sua utilização. Na época da tragédia da Boate, nós recebemos pele e membrana. Como as queimaduras eram inalatórias, os indivíduos queimaram, aspiraram aquele negócio todo, as queimaduras cutâneas eram poucas e sobraram peles e membranas, onde nós usamos posteriormente. É um excelente substituto da escassez da pele. O senhor comentava anteriormente aqui, antes de começarmos o programa, que nós já temos no Brasil uma legislação aprovada, nós já temos uma lei aprovada e que só estamos aguardando uma liberação do SUS, não é mesmo? Nós temos assim, nós fizemos um projeto de lei, onde isso foi aprovado há alguns anos, tivemos a assinatura do então presidente da República, passou no Senado, passou no Ministério da Saúde, passou no Conselho Federal de Medicina, passou em todos os órgãos competentes, isso foi levado ao Sistema Nacional de Transplantes em Brasília e nós aguardamos um parecer técnico da CONITEC, que é a Comissão de Novas Tecnologias do SUS, para que possamos aprová-la. A portaria, exatamente, a portaria já temos. Está no último degrau, digamos, para que muito em breve nos bancos de tecidos do país, além da pele, nós possamos ter a membrana também amniótica, para cobrir determinadas feridas. Porque a coleta dessa membrana ela é relativamente simples se comparada à coleta da pele. Exatamente. E também muito mais barata para todo o sistema, porque é descartável. Não a tenho placenta dúvida. é descartada. Basta ter realmente ali todo o cuidado de armazenagem e coleta. Perfeitamente. E é o momento mais oportuno. Quando nós abordamos uma família para doar pele, nós estamos abordando uma família enlutada. Uma família que acabou de perder um familiar, na maioria das vezes jovens, na maioria das vezes de uma morte trágica, está sendo grande o suficiente para doar os órgãos desse jovem, desse familiar e a retirada da pele também. É muito comum nós ouvirmos o não por falta de orientação, por não ter ideia que nós não vamos desconfigurar o corpo do doador. Vai se tirar uma fina camadinha. E quando nós abordamos uma família para doar a membrana, nós estamos abordando uma família no momento mais lindo da vida, mais bonito que essa família está passando, que é o nascimento de uma criança. E tem um tecido que vai ser descartado, que não vai ter mais utilidade. E esse tecido pode sim ser utilizado e pode ajudar a salvar muitas pessoas. Então, realmente é uma amenizar dor de muitas pessoas. Conscientização, né? Exatamente. E, doutor, agora voltando um pouquinho para a pele em si, né? Quem faz cirurgia bariátrica, sabemos que sobra muita pele, ela pode ser doada? A cirurgia bariátrica o abdominoplastia num paciente pós-bariátrico é uma das cirurgias plásticas, estéticas, que mais sobra pele. No início, quando não havia uma autorização, uma portaria para retirada de pele de doadores de múltiplos órgãos, até se tentou a utilização de pele
pós-abdominoplastia. Só que é uma pele que nos dá muito pouca quantidade e má qualidade. Muitas vezes existe uma certa contaminação que nós não temos como descontaminá-la também. Então não tem muita utilidade para nós esse tipo de tecido. O doador de múltiplos órgãos, ele dá uma quantidade muito, muito maior desse tecido e o custo que se tem disso é praticamente o mesmo. Então, a doação pós-cirurgia bariátrica praticamente inviabiliza o sistema. O que se recebe por isso, porque se vai se gastar, não bate, se gasta muito, muito mais por um volume pequeno. Bom, gente, chegamos ao final do nosso primeiro bloco, então a seguir vamos falar sobre cirurgias estéticas. Já voltamos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. E agora eu quero te fazer um convite especial para ti que já acompanha o Papo Certo. Venha também acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais. E para quem não está nos assistindo aqui através do canal aberto, também pode nos assistir através dos principais canais digitais, né? NET, Claro, Vivo, Tubarão, e também pela rede Litoral de televisão através do canal 6 da NET Litoral. Doutor, quais são os tipos de cirurgia estéticas mais comuns? São várias. A lipoaspiração é uma delas, a cirurgia mamária, tanto de aumento quanto diminuição, a plástica de abdômen, cirurgias de face, onde englobam o rejuvenescimento facial, cirurgia de nariz, cirurgia de pálpebras, entre elas. Cirurgia pós-operatórias também? Como? Muito comum, não é? Foi um acidente, enfim, ou precisou cirurgias reparadoras também, reparação. pós-trauma também, exatamente. Cirurgia de queimados, cirurgia crânio-facial, malformações, enfim, inúmeras. Todo o corpo permite, basicamente. Existem lesões e existem cirurgias para melhorarem praticamente todas as nossas regiões. Doutor, é uma curiosidade minha também. Quais são os tipos de anestésicos usados, então, para as cirurgias? Ao menos as mais corriqueiras. As anestesias que nós usamos desde a anestesia local, para uma cirurgia pequena, uma cirurgia onde o paciente permite que nós façamos, ele sente a picada da agulha, uma leve ardência, mas não sente depois a dor do ato cirúrgico. Existe a cirurgia local com uma sedação, onde o anestesista pega uma veia e dá uma medicação para o paciente dormir, não sentir praticamente nada, não está a par. Existe a anestesia geral, bloqueios, a cirurgia na coluna, onde bloqueia de um determinado segmento para baixo, um bloqueio axilar, que bloqueia um membro. Enfim, nós podemos fazer vários tipos de combinações anestésicas nas nossas cirurgias, dependendo de cada caso. Até porque não é só o tipo da cirurgia também do paciente, né, da saúde dele, porque pode acontecer de precisar que seja realmente uma anestesia geral, em casos que poderiam ser talvez um local com sedação. Alguns casos, sim, exatamente, sim. Normalmente as cirurgias plásticas que mais são feitas, como a lipo de abdômen e abdominoplastia, né, enfim, são cirurgias de anestesia geral, na maioria dos casos? No nosso grupo, a gente geralmente faz esse tipo de cirurgia com anestesia geral. A gente se sente muito mais seguro. Elas podem ser feitas também com uma sedação ou podem ser feitas com um bloqueio na coluna, uma RAC ou uma peri, também podem ser feitas. Quanto tempo dura em média uma anestesia geral? Depende de cada procedimento. Nós podemos fazer procedimentos que duram alguns minutos até procedimentos que duram muitas horas. Isso depende muito de uma lipoabdominoplastia, onde a gente associa uma lipoaspiração seguida de uma plástica de abdômen. É uma cirurgia que dura em torno de 3 horas, mais ou menos, pouco mais, pouco menos. Depende do tamanho de cada paciente e do que a gente vai retirar do próprio paciente. Que bom saber. Muito bem. Doutor, agora eu vou falar de um tema que é meio polêmico, eu gostaria da sua opinião. É falar sobre erro médico.
Por que ele é tão comum nos dias de hoje? Ele é muito divulgado, eu acredito, nos dias de hoje. É muito mais acerto do que erro, mas os erros são muito mais divulgados que os acertos. Acredito que sim. Né? Existe erro em todas as profissões, em todas, não é só na medicina, só que na medicina muitas vezes isso é inaceitável, concordo plenamente. E quando isso acontece, isso é divulgado, isso é analisado, isso é punido de uma maneira enérgica. Mas existem também os exageros. A gente está vendo cada vez mais na mídia o exagero, seja de um preenchimento, seja de uma prótese, seja de determinados procedimentos, onde cabe o bom senso do seu médico, do seu cirurgião e orientar o paciente. O paciente que é muito magro e quer fazer uma lipoaspiração, ou o paciente que tem uma obesidade muito grande e quer fazer uma lipoaspiração, não é por aí. Cabe ao cirurgião orientá-las, né, para que se tenha o sucesso e diminuam os riscos. Uma avaliação cardiológica, clínica, pré-operatória em pacientes mais idosos é necessário, a avaliação anestésica é necessária, os exames pré-operatórios são necessários, fazer uma cirurgia dentro de um ambiente hospitalar, onde nós tenhamos todos os cuidados. Eventuais complicações existem, podem acontecer, mas dentro de um ambiente hospitalar, com uma equipe multidisciplinar, com uma UTI no lado, com tudo isso, minimizam os riscos destas complicações. Perfeito. E no caso das cirurgias mamárias, qual que são as mais procuradas? É para aumentar os seios ou para diminuir? Olha, durante a minha residência, no início da minha carreira, eu sou formado há 29 anos, era a redução mamária. Agora inverteu. O aumento mamário é muito mais comum do que a redução mamária. Incrivelmente, né? Não imaginava essa informação. Pois é, então. Doutora, as próteses de silicone são todas iguais e como se saber qual é a melhor ou mais recomendada? As próteses de silicone, elas podem ser avaliadas assim, quanto ao seu formato, tem o volume, né, que é o que mais interessa para a grande maioria dos pacientes. Existem redondas, existem ovaladas, existem cônicas, tem perfil alto, perfil baixo, existem vários tipos diferentes de próteses que se adaptam a cada paciente. Imagina uma paciente de pequenininha, com tórax largo, com tórax pequeno e que era uma mama relativamente pequena, ou uma paciente mais volumosa, que é enfim, tem vários modelos diferentes. O revestimento da prótese, ele é diferente também. Existem vários tipos de revestimento. Aqui no Brasil existem umas meia dúzia de marcas, mais ou menos, autorizadas pela Anvisa, que se pode realizar o implante, e nenhuma delas é eterna. A prótese é um corpo estranho. Algumas podem durar muitos anos. Em torno de 15, 20 anos é o tempo médio que as próteses modernas duram. Existem complicações nessa cirurgia, algumas muito fáceis de tratar e algumas mais complicadas que requerem a troca do material. Mas prótese é um corpo estranho, então ela eterna ela não é. Porque dizia-se que antigamente a prótese deveria ser trocada de 10 em 10 anos. Isso Sim. É fato ou é mito, doutor? Não, é fato, sim, deveria mesmo. Agora talvez um período um pouco maior. Mas elas já vêm com prazo de validade, por exemplo, ela foi fabricada neste ano. Sim. Até ela ser implantada em alguém, ela já corre esse prazo? Elas têm um prazo de validade para que nós possamos fazer a implantação. As próteses que nós estamos conversando hoje, por acaso, a gente fez um procedimento de inclusão de prótese mamária, a validade dela para a sua implantação era até 2026, né? Ainda tinha mais 3 anos. Depois ainda. Ela vai ter mais uma validade? Não, uma vez... Não, essa é para a implantação. E depois? Depois o laboratório, o fabricante, ou melhor dizer, ele nos dá uma garantia de 10 anos. 10 anos. Mas a gente acredita que ela possa ficar ali entre 15 e 20, provavelmente. Isso depende do que a paciente... se ela vai ter muitos filhos ou não, se vai engordar, emagrecer, se a mama vai cair ou não. Depende do que vai acontecer com a determinada paciente nessa Mas a pessoa que segmento. Então, fizer essa implantação ali da prótese, ela já pode estar preparada e deve estar preparada para uma substituição dali 10, 12, 15 Evidente, anos. Claro que sim, claro. Isso sempre é muito comentado, é muito discutido com os pacientes, muito. Perfeito.
E, doutor, falando sobre a lipoaspiração de abdômen, quando ela pode prejudicar o paciente? A lipoaspiração é uma cirurgia onde o cirurgião retira uma quantidade de gordura do subcutâneo, ou seja, debaixo da pele, não dentro da cavidade abdominal, de uma maneira organizada. Existe um limite. Não se pode fazer uma lipoaspiração com o intuito de emagrecer um paciente obeso. Não se vai realizar isso. A lipoaspiração, ela ajuda inúmeros pacientes, retirando aquela gordura localizada que mesmo após um certo emagrecimento não se consegue perder, ou o paciente que tem um seu peso estável está incomodado, seja com o culote ou com a gordura periumbilical, a gordura dos flancos, enfim, a gente consegue com uma cânula, com sucção, retirar aquela gordura debaixo da pele, não a gordura visceral. Tá, e quando, onde tem os erros que pode ser prejudicial, é quando ultrapassa esse limite? Porque Pode se ser, houve alguns exatamente, casos que a fulana fez a cirurgia tem e teve 90, complicação. exatamente, 90 quilos, ele lipoaspirou mais de 10 litros de gordura. É um problema? É um risco enorme, são riscos de desequilíbrios, são riscos de trombose, são riscos que podem suceder a isso. Mas existe um critério muito bem pré-estabelecido, onde isso não se faz. Existem riscos de perfurações em mãos talvez não hábeis para o procedimento. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para o doutor, que creio que os nossos telespectadores mais jovens querem saber. Menores de 18 anos podem fazer cirurgias estéticas ou não? Algumas sim. A cirurgia de orelha de abano é uma cirurgia que nós podemos fazer em crianças, pelo bullying. Antigamente não existia essa palavra bullying, mas o bullying existia. Então, há muitos anos já é autorizado por lei fazer a cirurgia de orelha de abano a partir quando a criança está bem formada, 6, 7, 8 anos de idade, nós já podemos realizar. Aliás, é um procedimento extremamente comum em crianças. As cirurgias de prótese mamária, dependendo do desenvolvimento do paciente, a partir dos 16 anos podem ser realizadas. 16 anos, então? Sim. O senhor vê, né? Doutor, temos mais uns 2 minutinhos e eu vi que nas suas redes sociais lá, Dr. Shen, o senhor, além de ser médico, enfim, o senhor também gosta de fazer algumas aventuras. Fale para nós um pouquinho desse seu hobby. As trilhas. Nós pesquisamos. Pesquisaram no Instagram. Sim. Essa é uma diversão com a família, com a esposa, com os filhos, algumas vezes com os amigos, conhecer determinados lugares. Nós temos um grupo grande e... Trilhas de quê, doutor? De jipe. Jipeiro, então. Uma caminhonete ou jipe, conhecer lugares. Esse fim de semana conhecemos Ametista do Sul, o Salto do Iacumã, lugares lindos, os canyons, nós fomos há 2 semanas atrás também. Faz muitos anos que nós estamos nesse grupo, a família toda gosta muito, é um hobby um tanto quanto agradável. Mas isso também é cuidar da saúde. Muito, muito. Além de esporte, exercícios, tudo, a diversão, o lazer, estar junto com a família e com os amigos é fundamental. Precisa também relaxar para poder cuidar melhor ainda dos seus pacientes que já são bem cuidados. A gente volta renovado. Com certeza, acreditamos que sim. Então, doutor, chegamos ao final do nosso programa. Quero te agradecer muitíssimo. Quero convidá-lo já aqui, frente aos nossos telespectadores, para que volte. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem. E eu também convido a vocês de casa que nos assistam de segunda a sexta às 7h30 da manhã aqui no nosso Reprise. Então, amanhã, às 20h30, estamos de volta com Papo Imobiliário. Nós estaremos aqui com muito carinho esperando por todos vocês. Até lá!